Meus irmãos, graças a Deus que nós temos a oportunidade de mais uma vez ouvir a palavra do Senhor, a pregação do Santo Evangelho. E o nosso texto desta noite se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, do verso 29 até o verso 31. Nós vamos observar um assunto muito importante para a nossa vida, um assunto que tem a ver não só com a nossa existência passageira aqui, mas com a nossa preparação para a eternidade. Nós vamos observar aqui acerca da brevidade do tempo, que a vida é passageira, o tempo que temos aqui é curto, e que devemos ter cuidado de não nos apegar às coisas deste mundo, a ponto de nos esquecermos de Deus e das coisas do alto. Nosso texto, 1 Coríntios 7, 29 até o verso 31. Mas antes de fazer a leitura, deixe-me brevemente dar a vocês o contexto desse capítulo, desse texto que nós vamos observar agora. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi o fundador da igreja dos Coríntios, ele quem pregou naquela cidade e pela graça de Deus foi fundado uma igreja. E Corinto, se você ler a primeira carta pelo menos, você vai ver que era uma igreja que tinha muitos problemas, muitas dificuldades. E o apóstolo Paulo, ele mesmo fazendo suas viagens missionárias, ele recebia informações das igrejas e com essas informações ele escrevia suas cartas para orientar, para corrigir erros, para exortar, encorajar, consolar a igreja nas suas necessidades. E ele faz isso aqui na primeira carta à igreja de Corinto, dando instruções sobre vários assuntos, encorajando aquela igreja a manter a unidade entre os irmãos, porque havia uma certa divisão dentro dela. Paulo também vai dar instruções à igreja sobre como ela deve se relacionar, como ela deve celebrar a Santa Ceia, como ela deve realizar o culto. Ele vai dar instruções à igreja também sobre a ressurreição de Cristo. No final da carta ele vai falar sobre isso, mostrando que Cristo realmente ressuscitou e havia algumas dúvidas entre alguns irmãos. E aqui no capítulo 7, que é o que nos interessa nesse momento, Paulo vai dar várias instruções acerca do casamento. Porque havia, de fato, dentro da igreja de Corinto, algumas perguntas sobre o casamento. Então, Paulo vai ensinar sobre esse assunto, respondendo uma série de perguntas. Por exemplo, algumas pessoas estavam perguntando: agora que eu me tornei crente, eu devo me separar do meu marido ou da minha esposa que é descrente? Será que se eu não for casado, eu ser solteiro, eu vou servir melhor ao Senhor? Então, Paulo vai dar respostas a essas perguntas aqui sobre o lugar da viúva, da virgem, em relação ao casamento. Mas a questão aqui, e isso vai levar ao nosso texto, irmãos, é por que Paulo teve que dar instruções acerca desse assunto? Primeiro, porque a cidade de Corinto era uma cidade caracterizada pela sua sensualidade, pela sua imoralidade sexual. Era uma cidade portuária, com muita movimentação. Havia templos de adoração aos deuses gregos, onde havia muitas prostitutas. Então era uma cidade marcada pela imoralidade sexual. E de fato, um jovem que tinha se convertido à igreja, ou um viúvo que também tinha se convertido à igreja, ou uma viúva, eles iriam enfrentar muitas tentações naquele ambiente imoral, sensual que era a cidade de Corinto. Se você perceber no capítulo 6, Paulo vai dizer que alguns deles vieram até desse mundo, eram adúlteros, homossexuais e tinham se convertido a Cristo. Então Paulo vai dizer, olha, o remédio para não se deixar contaminar pela imoralidade é se casar. Ele vai dizer isso, é melhor você se casar do que viver abrasado.
do que você viver na imoralidade. Por causa da imoralidade, ele vai dizer no início do capítulo, a mulher tem o seu próprio marido e o marido a sua própria esposa. E ambos podem viver alegremente neste matrimônio que o Senhor estabeleceu. Mas também um outro aspecto que levou Paulo a dar instruções sobre o casamento era a ameaça que a igreja sofria de perseguições. Era um ambiente marcado por muitas aflições e os crentes sofriam por causa da sua fé, perdiam seus bens, entes queridos eram mortos por causa da fé. Então, nesse contexto, Paulo vai dizer, olha, é melhor você esperar, se você quer casar, é melhor esperar um pouco, porque ele vai dizer que você ser perseguido e ter que fugir sozinho é muito diferente do que você ser perseguido com uma família. Isso vai ser uma aflição maior, uma fonte maior de aflição você ter uma família numa situação de perseguição. Então ele vai dizer, se você quer casar, pense bem, por causa da situação presente. Ele fala isso no verso 26, aqui do capítulo 7, ele vai dizer que ele chama aquele momento de angustiosa situação presente, e no verso 28 ele fala de sofrer angústias na carne, e Paulo quer poupar os crentes disso. Agora é importante dizer que Paulo aqui não está desencorajando o casamento, muito pelo contrário, ele vai encorajar o casamento, ele diz que é lícito casar até mesmo no momento de dificuldade. Paulo também aqui não vai colocar o celibato, ou seja, o dom de permanecer solteiro como uma obrigação, mas é apenas como uma opção devido a uma circunstância de aflição que a igreja está passando. Então ele vai dizer que é melhor esperar um pouco mais, mas em nenhum momento ele está desencorajando aqui o casamento. E é nesse contexto, irmãos, em que se casar ou ter uma família era algo muito difícil, por causa da perseguição, você sofria muito. É nesse contexto que ele nos traz o nosso texto que nós vamos olhar agora. 1 Coríntios 7, do verso 29 a 31. Ele diz, isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Porque a aparência deste mundo passa. Esse é o texto que nós vamos meditar neste momento. Meus irmãos, aqui, na leitura que acabamos de fazer, Paulo ele faz uma declaração, uma afirmação muito séria. Paulo ele vai dizer aqui, o tempo é curto. O tempo que temos para viver aqui é passageiro, ele está dizendo isso. Ou seja, isso é primeiramente uma mensagem de consolo. Porque esse tempo em que vivemos, ele é marcado por aflições, por sofrimento. Então, quando Paulo diz o tempo é curto, ele está dizendo, vai passar. As dores, as lutas que aqui nos afligem, vai ficar para trás, em breve. Porque o tempo é curto. Mas também, quando ele diz que o tempo é curto, ele está trazendo uma mensagem de advertência, para que no período curto que aqui temos, irmãos, não possamos viver apegados às coisas deste mundo, vivendo uma vida egoísta, uma vida para nós mesmos, e esquecendo de Deus e viver à luz da eternidade. Então é também uma advertência, uma mensagem de advertência, quando Paulo diz aqui, o tempo é curto, que nós devemos aproveitar as oportunidades para servir ao Senhor, para viver em comunhão com Deus, esperando e ansiando a volta de Cristo. Então nós vamos olhar pelo menos duas verdades de importância eterna para nós, que têm consequências para a nossa vida além da morte. Primeiro, nós vamos observar o que Paulo diz aqui, a brevidade do tempo. E segundo, o desapego das coisas deste mundo. Duas verdades que eu queria compartilhar
com a igreja aqui na nossa passagem. Primeiro vamos olhar a brevidade do tempo. Paulo ele diz aqui, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: o tempo se abrevia. O tempo, em outras palavras, ele está dizendo, o tempo é curto. E no finalzinho ele fecha no verso 31 dizendo: a aparência deste mundo passa. Meus irmãos, a duração da nossa vida aqui na Terra, ela é bem passageira. A nossa existência aqui, ela passa rapidamente. Do berço ao túmulo, a nossa vida em relação à eternidade é nada. A palavra de Deus diz no Salmo 90, o salmista Moisés vai dizer ali, que os nossos anos podem chegar a 70 ou 80 anos havendo vigor. Alguns poucos podem chegar a 100 anos ou até um pouco mais, alguns poucos. Mas até mesmo esses que vivem um longo tempo, a vida deles ainda é curta em relação à eternidade. E ainda, irmãos, eu li sobre uma pesquisa que disse que muitos homens morrem, metade dos homens morrem até antes dos 40 anos de idade. Então isso é algo que deve nos levar a pensar na brevidade da nossa vida. Mas o pior é não somente você perceber a sua fragilidade, a sua brevidade nessa terra, mas também você olhar para a sua vida, você que hoje é um jovem ou até já uma pessoa adulta ou já idosa, você olhar para trás e ver que boa parte da sua vida você não viveu para Deus. Você gastou boa parte do seu tempo para os seus deleites e prazeres pecaminosos, para viver para você mesmo, excluindo Deus da sua vida. Então, chegando, principalmente uma pessoa que já está idosa, e muitas que pela graça se converteram a Cristo, elas lamentam a perda de tempo ao viver para o mundo, ao viver para si mesmas e não para Deus. Isso é, de certo modo, uma advertência para você que é jovem. A Bíblia vai dizer que você deve lembrar do seu Criador na sua juventude, antes que venham os dias em que você vai dizer: não tenho mais prazer. Então isso é algo que deve estar na sua mente. O nosso tempo aqui é curto, se abrevia, passa rapidamente. O número de dias, meses e anos que nós ainda teremos pela frente, nós não sabemos. Só o Senhor sabe. A Bíblia diz que Ele tem todos os nossos dias contados no seu livro. Contados e determinados, lá no Salmo 139. Então nós não sabemos, irmãos, se este ano em que estamos ainda no início, será o nosso último ano aqui na Terra, se nós ainda teremos mais alguns anos pela frente, nós não sabemos. Mas uma verdade inevitável é que nosso corpo um dia voltará ao pó. É que o dia da nossa morte já está marcado, se Jesus não voltar logo, e as evidências estão aí mostrando que o Senhor está às portas, com essa epidemia, com a perseguição à igreja. Então, devemos ter isso na nossa mente, que o tempo se abrevia, o tempo é curto. A aparência desse mundo passa. E por que Paulo está dizendo isso? Porque ele quer que você e eu, assim como os crentes de Corinto, vivam à luz da eternidade, ansiando pelas coisas do alto, desejando de fato que Cristo volte logo para fazer nova todas as coisas. Então, quando você reconhece a sua fragilidade, quando você percebe que o seu tempo é curto, você não vai perder tempo, nem vivendo para os seus deleites e prazeres à parte de Deus, nem se enchendo de preocupações e ansiedades, inquietações desnecessárias. Mas você vai viver cada dia se preparando para o encontro com Cristo. Então isso é a primeira coisa que Paulo
ele nos ensina aqui: o tempo é curto. Logo chegará o nosso último dia. Logo estaremos na eternidade a qualquer momento. E isso é uma exortação do apóstolo para que nós nos preparemos para esse momento, para esse encontro com o Senhor. E como é que nós devemos fazer isso? Desprendendo-se das coisas deste mundo que nos afastam de Deus. Até mesmo coisas legítimas, lícitas, ordenadas por Deus, podem ser um peso que nos dificulta a se aproximar do Senhor e viver em comunhão com Ele. Então Paulo vai dizer aqui que tem coisas que devemos nos desapegar. E devemos ter cuidado em entender essa passagem, irmãos, para compreender o que Paulo realmente está dizendo aqui. Ele vai dizer no verso 29, ele diz: olha, porque o tempo é curto, porque o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Então, a primeira coisa que ele diz aqui: os casados sejam como se não fossem casados. Você deve se desapegar daquilo que você mais ama nessa terra. De fato, irmãos, a pessoa que mais amamos, aquele que é casado, a pessoa que ele mais ama nessa vida, depois de Deus, é a sua esposa ou seu marido. Esse é o propósito do casamento, isso é o que Deus estabeleceu para nós. O casamento, ele é digno de honra entre todas as coisas, é uma instituição divina para o bem do homem e da mulher, para que haja companheirismo em lugar da solidão, para que haja auxílio mútuo entre homem e mulher. O casamento é uma bênção divina. Marido e mulher devem satisfazer um ao outro. Paulo vai dizer isso no início desse capítulo 7, eles devem se satisfazer sexualmente. Isso também é uma das bênçãos do casamento. Mas nós não podemos fazer do nosso casamento um ídolo, no sentido de colocá-lo acima ou no lugar de Deus. Isso também serve para as nossas relações, outras relações familiares. Se você tem filhos, é uma herança, é uma boa dádiva divina, e você deve, no tempo curto que aqui lhe resta, orar pelos seus filhos, educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. E se você que é filho tem os seus pais, você vai honrar, respeitar os seus pais, ter apreço por eles, ter amor por eles, obedecer à ordem deles. Tudo isso devemos fazer, meus irmãos. Tudo isso é ordenança divina. Mas nós devemos entender que o tempo é curto. E que os casados sejam como se não fossem casados. O que é que Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos? Que você agora vai viver como se não fosse casado, no sentido de viver como se fosse uma pessoa solteira? Não é nada disso. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que nós devemos olhar para o nosso cônjuge como uma boa dádiva divina, sim, mas como um empréstimo que Deus nos deu, como alguém que pertence primeiramente a Ele, não a nós mesmos. E nós devemos saber, para não ficarmos surpresos, que o Senhor pode nos levar ou levar alguém da nossa família para si mesmo no tempo e na hora que Ele achar melhor. Então, quando Paulo diz aqui, os casados sejam como se não fossem casados, ele está falando no contexto de sofrimento, no contexto de perseguição. Uma família um pai de família poderia perder num único dia a esposa e os filhos. Poderiam ser aprisionados e depois mortos. Ou a família, a mãe e as crianças poderiam perder o seu pai por causa da perseguição. Então Paulo quer que a igreja tenha isso em mente. Olha, o tempo é curto e as aflições estão aí.
Então, valorize o seu casamento, ame a sua esposa, respeite o seu marido, cuide dos seus filhos, mas entendam que o tempo passa e que nós ou qualquer um deles pode nos deixar a qualquer momento. Por isso Paulo diz, aliás, Cristo vai dizer, se alguém amar o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Portanto, irmãos, nós temos sim que honrar o nosso casamento, mas não fazer dele um ídolo a ponto de se esquecer de Deus. Ele vai dizer também que devemos nos desapegar das aflições deste mundo. Paulo vai dizer aqui que não somente os casados sejam como se não fossem, mas os que choram como se não chorassem. O choro aqui tem a ver com sofrimento. O choro aqui é por causa das dificuldades, é por causa das angústias. E todo dia, todo instante, tem sempre alguém vertendo lágrimas em algum lugar por algum sofrimento. Principalmente nessa época em que muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos para essa enfermidade. Tem sempre alguém chorando, até mesmo não pode nem se despedir do seu parente. E isso é doloroso. Isso é difícil de suportar. Mas Paulo está dizendo a você que é crente, chore como se não chorasse. Por quê? O tempo se abrevia, o tempo é curto. Irmãos, Paulo não está dizendo aqui que você deve fazer de conta, ele não está dizendo que você deve fazer de conta que está sofrendo, que você deve conter as suas lágrimas. Não, nós choramos, nós nos entristecemos, especialmente quando passamos por esse momento difícil de perder uma pessoa querida. Mas o que Paulo está dizendo é que nós não devemos perder tempo murmurando, reclamando de Deus, ou entrando numa depressão profunda. Ele diz, chore como se não chorasse, porque as dores desse tempo passarão. E elas, comparadas com a eternidade gloriosa que o Senhor tem para nós, não significam absolutamente nada. É isso que Paulo diz em Romanos 8:18, as aflições desse tempo nem se comparam com a glória que há de ser revelada aos filhos de Deus. Quando você chora por alguém que morreu em Cristo, é bom que chore. Jesus chorou até pelo seu amigo Lázaro, a quem depois ele ressuscitou. Nós sofremos sim quando perdemos uma pessoa que amamos. Mas quando nós perdemos alguém, irmãos, que morre em Cristo, nós não precisamos continuar chorando no sentido de que a dor da ausência, porque nós sabemos que aquela pessoa está numa condição melhor do que a nossa agora. Ela já está no seio de Abraão, no paraíso, na presença de Cristo, descansando de suas fadigas, aguardando a ressurreição do seu corpo para a plenitude da salvação. Então, por isso que ele diz, chore como se não chorasse. Mas nós sofremos mais ainda quando choramos por alguém que morre sem Cristo. Uma pessoa conhecida nossa, um amigo, um parente, que morre sem Cristo. Isso certamente é um motivo maior para chorar. Mas até mesmo isso, Paulo diz, chore como se não chorasse. Porque logo as coisas serão esclarecidas para nós. Logo também estaremos na eternidade e ali você não vai lamentar, você vai estar louvando a Deus pela sua justiça, pela sua graça em salvar você, mas pela sua justiça na punição dos ímpios. E até aqueles que foram condenados vão reconhecer que mereceram estar ali por causa da sua incredulidade. Mas é claro, irmãos, que enquanto esse dia não chega, nós precisamos, neste tempo, orar e testemunhar de Cristo aqueles a quem amamos. Nós não precisamos esperar para um momento em que não há mais oportunidade, como aquele homem da parábola que queria que Lázaro fosse, ou alguém, que Deus mandasse alguém para pregar para os seus parentes.
para não ir para o lugar de tormento que ele já estava. Hoje, agora, é o momento de nós orarmos, de sermos uma luz para testemunhar de Cristo aos nossos familiares, amigos, conhecidos nossos, colegas de trabalho, para que eles sejam salvos. Chore como se não chorasse. Há muitos motivos para chorar, irmãos, pobreza, doença, enfermidade. Mas ele diz, chore como se não chorasse, porque isso vai passar rapidamente. Isso vai ficar para trás num piscar de olhos. E ele termina, ele ainda diz que também devemos nos desapegar das alegrias deste mundo. Não só chorar, como se não chorasse, mas também não se alegrar, como se não se alegrasse. E os que se alegram, como se não se alegrasse. Meus irmãos, se tem algo que Deus deseja para você como filho dele, como a filha dele, é que você seja uma pessoa alegre. É que você desfrute das bênçãos que ele criou, das coisas que ele criou neste mundo. Isso é desde a criação. Quando Deus criou Adão e Eva, ele disse, comam livremente de todo o jardim. Então Deus, ele deseja isso de nós. O livro de Eclesiastes, ele fala sobre isso. Ele diz que devemos gozar a vida com a mulher que amamos, que devemos nos deleitar, beber gostosamente o nosso vinho, comer alegremente o nosso pão, viver uma vida alegre. Isso é bondade de Deus para conosco. E isso nós podemos fazer. O que Paulo está querendo nos ensinar aqui, meus irmãos, é que nós não podemos fazer da nossa alegria, dos nossos deleites neste mundo, a razão da nossa existência. Nós devemos sim nos deleitar nas coisas que Deus criou, é dom de Deus, mas como se não se alegrasse, ou seja, sabendo que aquilo vai passar, sabendo que aquilo não é para sempre, sabendo que o tempo é curto. Então alegre-se como se não se alegrasse, porque existe a tentação sim de você fazer de um prazer que é legítimo um Deus, ou a razão da sua vida, e isso lhe afastar da presença do Senhor e da comunhão com Deus, da oração, da leitura da palavra. Isso é tentador para nós, por isso que ele fala aqui, alegre-se como se não se alegrasse, porque o tempo é curto. E nesse mesmo contexto ele vai dizer, falando da alegria, desfrutar das coisas desse mundo, ele diz aqui, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Ou seja, compre como se não possuísse. Parece uma contradição que Paulo está dizendo. Mas a ideia é sempre essa. O tempo é curto. A aparência do mundo passa. Ele está nos alertando aqui, irmãos, contra o apego aos bens, que pode ser também algo que nos afasta de Deus. Quantas pessoas na história da Bíblia, por causa de apego ao dinheiro, aos bens, não se perderam em seus pecados? Geazi, o servo de Eliseu, Judas, o traidor, Demas, que amou o mundo, tantos outros. Então ele diz, compre como se não possuísse. Em outras palavras, ele está dizendo aqui, seja sábio com as coisas que você tem, com os recursos que Deus tem te dado. Ele está dizendo aqui, para você não ser mesquinho nem egoísta, mas você ser um bom mordomo das dádivas de Deus. Saber que tudo que você tem pertence ao Senhor e você deve usar de um modo que honra a Deus e beneficia o seu próximo. Meus irmãos, o tempo é curto, Paulo está dizendo. Logo, você vai deixar para trás os seus bens, sua casa, o seu dinheiro, o seu carro, a sua família. Logo você vai estar na eternidade. E a pergunta dele, a questão que Paulo quer colocar aqui para nós é essa:
Você está preparado para isso? Para deixar as coisas deste mundo e viver com Deus para sempre? No novo céu e numa nova terra? Imagine a seguinte situação, que você está no navio, e aquele navio está carregado de barras de ouro, mas ele está afundando, e você está desesperado para salvar a sua vida. O que você faria? Se agarraria a um pedaço de isopor, alguma boia que poderia lhe deixar na superfície do mar? Ou você se abraçaria com aquelas barras de ouro e afundaria com elas? Meus irmãos, tem muita gente, por causa do apego aos bens, às coisas deste mundo, naufragando, se afundando, se perdendo, porque tem amado a própria vida e as coisas deste mundo em lugar de Deus. E isso é um cuidado que devemos ter. Aquele homem que Cristo fala na parábola, que tinha tantas riquezas que ele construiu galpões, um maior do que o outro, para colocar todos os seus recursos ali e viver a sua vida regaladamente, deleitando-se na sua riqueza. E Jesus vai dizer: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? De que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então é isso que ele está querendo dizer. Pode comprar as coisas, mas utilizem elas, mas não se deixem ser dominados por elas. Desfrute das coisas desse mundo, mas não ame este mundo, porque a aparência deste mundo passa. É isso que Paulo está querendo dizer. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para perguntar a você: você realmente tem aproveitado o seu tempo? Você tem consciência da sua fragilidade? De que a sua existência aqui, ela passa rapidamente? Você tem aproveitado as oportunidades para buscar a Deus, entregar a sua vida ao Senhor? Olhe para você, avalie a sua vida. Quanto tempo você gastou se dedicando a si mesmo, buscando as coisas deste mundo, se dedicando aos seus negócios e prazeres? E isso não é problema, mas fazendo isso sem pensar na eternidade, sem ansiar pela vida gloriosa que o Senhor está preparando. E sabe por que ele não veio ainda, irmãos? Meu caro ouvinte, porque ele está dando tempo para o arrependimento. Porque ele é longânimo e não quer que nenhum pereça, mas quer que você creia e seja salvo. A minha oração é que você não venha dar conta disso somente depois da morte, na eternidade, quando não há mais esperança. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o momento apropriado, oportuno, para você buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, enquanto Ele derrama a sua graça e a sua misericórdia, enquanto ainda há pregação, enquanto ainda há oração, enquanto ainda a palavra de Deus está sendo proclamada neste mundo. É tempo de salvação. Tempo é curto. Então que Deus nos livre de perder tempo amando o mundo e as coisas que nele há, porque este mundo passa e toda a sua concupiscência, todos os seus prazeres e tudo aquilo que você adquiriu aqui vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus, a Bíblia diz, aquele que colocou Cristo como a pessoa mais importante da sua vida, este viverá eternamente. Meus irmãos, o pouco tempo que aqui nos resta é cercado por tentações, pelas investidas de Satanás. É um tempo marcado por aflições,
especialmente agora em que estamos vivendo essa situação de crise. E onde você vai encontrar paz no seu coração? Nós sabemos que a morte está logo ali. O Cristo pode vir a qualquer momento. Onde você vai encontrar paz no seu coração? Somente refugiando-se no Senhor Jesus Cristo. Somente depositando em Cristo a sua fé, a sua confiança e a sua esperança. Ele é o único consolo do crente na vida e na morte. Porque o crente pertence a ele corpo e alma. Por isso eu digo a você, fuja para Cristo e refugie-se nele, enquanto ainda há tempo. Porque a aparência deste mundo passa, o tempo é curto. Que Deus nos livre, meus irmãos, que Deus livre a mim e a você, de se apegar às coisas deste mundo, e viver para nós mesmos, e depois, na eternidade, darmos conta de que perdemos a nossa vida para sempre. Que você busque ao Senhor hoje, para que possa viver com Ele eternamente. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a sua palavra possa salvar a nossa alma, dar sabedoria aos simples, mudar, transformar o nosso ser e o nosso coração. Que Ele nos abençoe. Vamos orar e terminar. Santo Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela palavra. Palavra dura, séria, urgente, necessária para nós. E saber que o tempo é curto e a aparência deste mundo passa. Para que possamos viver sabiamente, remindo o tempo, porque os dias são maus, não fazendo do mundo e das coisas que nele há a razão da nossa existência, mas vivendo à luz da eternidade, pensando nas coisas do alto, onde Cristo vive, e não nas coisas da terra. Porque a tua palavra diz que a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, ajude-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio. Não nos deixe ser enganados pelas ofertas de Satanás, mas que o nosso contentamento esteja apenas no Senhor Jesus. Possamos sim honrar nosso casamento, amar a nossa esposa, amar o nosso marido, desfrutar dessa boa dádiva que é o casamento, desfrutar das coisas que tu criaste, Senhor, se alegrar na tua criação, se utilizar deste mundo com sabedoria, mas não, ó Deus, ao ponto de fazer dessas coisas um ídolo que nos afasta de ti. Também possamos nos consolar em saber que as aflições que hoje nos fazem chorar, elas ficarão para trás logo, logo. Logo, logo, Senhor, estaremos contigo, descansando das nossas fadigas e deleitando-se na tua santa presença, no céu glorioso, onde não mais haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram e tudo será novo. Que a tua igreja permaneça ativa na pregação, na oração, chamando pecadores à fé e ao arrependimento, alertando-os da brevidade do tempo, alertando-os que o apego a este mundo pode levá-los à condenação, para que busquem a vida em Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida em resgate por muitos. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Meus irmãos, nós vamos receber a bênção do Senhor neste momento, que a bênção de Deus esteja na sua vida, nesses dias difíceis que estamos passando. E dia após dia nós vivemos, nos movemos e existimos, porque a bondade e a graça do Senhor prevalece sobre nós. Portanto, receba a bênção do Senhor na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.